Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e enfim chegou o tão aguardado dia. Iremos tratar do projeto nuclear brasileiro. Nós vamos pegar desde a formação incipiente do projeto até o seu desenvolvimento e o seu processo de retardamento nos dias de hoje. Então nós vamos fazer um panorama geral, historiograficamente falando. Não iremos aqui entrar em conspirações envolvendo o projeto e nem as minúcias da biografia dos pais do projeto nuclear. A ideia é que a gente tenha uma visão geral sobre como foi o desenvolvimento da tecnologia nuclear no Brasil, tanto para fins bélicos quanto para fins energéticos, beleza? Pois bem, se você quiser ajudar o canal, eu já peço desde já que você deixe seu gostei, se inscreva aqui no canal, deixe um comentário aí, compartilhe esse vídeo. E lógico, se quiser ajudar financeiramente, temos a chave Pix na descrição do vídeo para colaborações avulsas, como também tem o clube de membros, que é uma forma de você colaborar com alguma assiduidade, com direito a benefícios exclusivos que estão no clube de membros do canal. Nós temos o Clube do Livro, por exemplo, todas as terças-feiras. Então, cogite aí fazer uma colaboração para nos ajudar a manter as operações, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Nossa história começa no ano de 1934, quando a gente tem a criação do Departamento Nacional de Produção Mineral da USP e também a criação do Departamento de Física, também na USP. É todo um contexto onde a pesquisa nuclear avança no mundo inteiro, a comunidade científica está agitada a esse respeito, mas não se tem propriamente as conclusões objetivas que vão começar a se esboçar na década de 40, né? Esse momento é bem incipiente, é o início das pesquisas brasileiras no setor, e a gente vai ter um segundo ponto marcante em 1940, com o Acordo Brasil-Estados Unidos para a prospecção de recursos minerais radioativos. Isso num contexto onde os Estados Unidos já tinha desenhado o Projeto Manhattan, já tinha toda uma política nuclear ainda um tanto quanto secreta, mas já em operação, né? Aqui no Brasil se encontra a areia monazítica, principalmente no Espírito Santo. Essa areia, ela contém tório, que em si não é um elemento físsil, né? Mas ela, ao ser irradiada, ela pode produzir urânio empobrecido, que hoje não se utiliza tanto para a produção de materiais nucleares, mas à época se mostrava uma matéria-prima estratégica. Em 42, a gente tem a fundação da Orquíma, que é a organoquímica, né? E ela tem algumas características fundamentais para a gente poder estudar o desenvolvimento da política tanto de controle dos minérios estratégicos do país, como também da pesquisa nuclear brasileira, um marco incipiente ali. A Orquíma, ela é a junção de dois nomes importantes, um da academia e outro mais ligado ao setor de negócios. Então, nós temos o físico Mário Schemberg, que era do Departamento Nacional de Produção Mineral lá da USP, que se juntou junto com o Wolf Klabin, para fundar a Orquíma. O Klabin com os capitais e o Mário Schemberg com a técnica, com o conhecimento da área, né? Ambos, eles vêm da comunidade judaica, especialmente o Wolf Klabin, a família dele é de imigrantes do leste europeu, fugindo dos pogroms do final do século XIX, e ele tem um bom trânsito com a comunidade judaica internacional. Ele consegue atrair o físico Joseph Blumenfeld. Ele seria o responsável por criar a tecnologia de extração do tório das areias monazíticas. E ele também tem uma perspectiva de um capitalismo um pouco mais integrado nas cadeias globais. Ele se opunha às visões estratégicas dos nacionalistas quanto ao racionamento desses minerais estratégicos. Fato é que, em 45, antes ainda da queda do Estado Novo e antes do final da guerra, você tem um acordo secreto entre Brasil e Estados Unidos relativo à troca de minerais radioativos até o fim do conflito. Então, você tem a exportação, naquele momento, ainda de areia monazítica bruta, aquelas areias que estavam no Espírito Santo, porque elas continham tório, e só no ano seguinte, já após o fim do Estado Novo, após o fim da guerra, é que a Orquíma consegue desenvolver a tecnologia que eu citei para a extração do tório das areias monazíticas. É um processo de industrialização daquelas areias. Então, basicamente, as primeiras polêmicas
que envolvem o nosso debate nuclear é: qual a posição do Estado referente a esse mineral estratégico, esses minérios estratégicos? Como que vai ser vista a questão das matérias-primas no Brasil em relação com os países mais poderosos, mais desenvolvidos? É então que a gente tem um projeto mais bem estabelecido entre os nacionalistas na questão nuclear a partir do final da guerra. Evidentemente, teve todo um ganho de experiência com o debate em questão, mas o movimento toma forma a partir de 47, que é quando o Álvaro Alberto de Mota e Silva ele vai como representante à Comissão das Nações Unidas para a Energia Atômica. E lá ele apresenta um documento de 10 pontos para a criação de um programa nuclear do Brasil. Ele busca referendar essa posição brasileira na comunidade internacional. Vou ler aqui rapidamente os 10 pontos dele. Então, primeiro ponto, defesa da soberania nacional sobre seus recursos minerais. Segundo ponto, direito ao desenvolvimento pacífico da energia nuclear. Terceiro ponto, rejeição ao monopólio tecnológico. Quarto ponto, compartilhamento equilibrado do conhecimento científico. Quinto ponto, inexistência de discriminação tecnológica. Sexto ponto, crítica ao plano Baruch, que era o controle americano sobre pesquisas nucleares em outros países, né? Sétimo ponto, autonomia científica, a possibilidade de conduzir pesquisas científicas sem embaraços pela comunidade internacional. Oitavo ponto, proteção contra a exploração econômica, principalmente aqui relativo a países fornecedores de minerais estratégicos que estavam sendo assim, boicotados em suas pesquisas para serem meros exportadores. Ele queria reverter essa realidade, né? Nono ponto, igualdade no sistema internacional. Décimo ponto, promoção da paz e do desenvolvimento, para acabar bonito, para acabar bem, né? Tem que ter esse ponto de concórdia entre as nações. Enfim, fica muito evidente os interesses brasileiros aqui, quanto um país, vamos dizer assim, na periferia do mundo até então. Então ele estava segurando a liberdade de pesquisa, desenvolvimento da tecnologia sem retaliações internacionais e, mais do que isso, não prender o Brasil à posição de um mero exportador. Às vezes, submeter mesmo a exportação ao ganho de tecnologia. Essa aqui era a ideia principal do Álvaro Alberto, no caso. Pois bem, em 1951, a gente tem a fundação do Centro Nacional de Pesquisas, o CNPq, e ali seria elaborado o programa nuclear, então chefiado pelo Álvaro Alberto, sendo proibida a exportação de minerais estratégicos fora de negociações governamentais. Lembrando, em 51, a gente já está com um governo nacionalista do Getúlio Vargas de volta ao poder. E aqui é importante, o Álvaro ele era um nacionalista. A política dele seria de barganhar, através de compensações específicas, a exportação da areia monazítica. Ele queria a transferência de tecnologia nuclear em troca desses minerais estratégicos. Mas, evidentemente, esse tipo de política tão rígida não conseguiu ser uma política de Estado pelos embaraços, pelos atritos com alas mais americanistas, mais pró-livre mercado, enfim, que não queriam utilizar esse tipo de chantagem no comércio com os Estados Unidos, que era o principal comprador das nossas areias, né? Em 53, ainda no governo de Getúlio, o Brasil realiza a compra de 3 ultracentrífugas da Alemanha. Esse aparelho ele é utilizado para enriquecimento de urânio, mas antes que elas fossem enviadas para o Brasil, essas ultracentrífugas foram apreendidas pelos Estados Unidos, pelos status, né, de ocupação na Alemanha. Então essas ultracentrífugas demorariam um pouco para chegar no Brasil e já mostra a indisposição do governo dos Estados Unidos num momento em que as relações entre o governo Vargas e os Estados Unidos estavam se deteriorando. Foi bem aquele período onde os Estados Unidos estavam fazendo uma campanha bem dura contra qualquer tipo de nacionalismo terceiro-mundista, que deveria ter um alinhamento total, ou se não era comunismo, enfim. É esse momento, a política interna e externa estava muito, vamos assim, estava frisada na questão do nacionalismo quanto um agente subversivo da União Soviética. Enfim, toda aquela direita neocon endossava esse tipo de narrativa e meio que era o que justificava essa postura ofensiva dos Estados Unidos para com o Brasil, né? Em 54, a gente tem o falecimento do Getúlio Vargas e assume o Café Filho. E no próprio ano de 54, o Café Filho assina um acordo com os Estados Unidos, trocando as areias monazíticas por trigo. Isso aí foi um tapa na cara, né, do almirante Álvaro Alberto,
vendo toda a sua política assim, estratégica para ver se dava para dar uma avançada na pesquisa científica do Brasil, indo para as cucuias, né? Então, ele renuncia à presidência do CNPq. Nesse momento em que ele renuncia, ele faz várias denúncias a alguns lobbies que existem da venda de minerais estratégicos. Então, só para explicar para vocês aqui um pouquinho do contexto de época, naquela relação da exportação do tório e das areias monazíticas, quem extraía e refinava era a Orquima, que tinha que compulsoriamente vender essa areia ou esse tório para o CNPq, que então o CNPq estaria responsável por fazer essas negociações junto do governo com os países a qual elas iriam ser exportadas. Só que, no meio disso, tinha um entrave, assim, bem um lobby americanista dentro do país, que estava chefiando o Ministério das Relações Exteriores, e eles estavam atravessando a soberania do CNPq nesse respeito, para fechar acordos bilaterais com os Estados Unidos para vender diretamente da Orquima para o Ministério das Relações Exteriores e de lá o acordo fechado com os Estados Unidos. Ou seja, no fim, a autonomia do CNPq estava sendo completamente respeitada e toda aquela ideia de você ter um aproveitamento dos minerais estratégicos, tomar um cuidado para quem que você exporta, sobre que benefícios você vai exportar esse material estratégico, tudo isso foi, né, assim, o Ministério das Relações Exteriores rasgou. A partir do momento que Vargas caiu, foi o triunfo dos liberais no governo, né? Então, o Café Filho, foi o Gooding, foi toda uma panelinha bastante americanista assumir os cargos públicos, né? No ano de 55, tem a assinatura de um programa conjunto de cooperação para o reconhecimento e prospecção de recursos de urânio no Brasil, mais um acordo bilateral aqui, e se fixou a exportação de óxido de tório, a monazita e outros minerais estratégicos para os Estados Unidos. Em decorrência das denúncias do almirante, juntamente com essa posição bastante contrastante com o governo Vargas, né, de entrega de grande parte dessas áreas estratégicas para os Estados Unidos sem contrapartidas, em 56 a gente tem o estabelecimento de uma CPI da energia nuclear. O estopim foi quando o Álvaro Vieira da Rosa, que era um tenente-coronel formado nos Estados Unidos, que havia substituído o almirante Álvaro na presidência do CNPq, ele aprovou esses acordos com os Estados Unidos de exportação de inúmeros materiais estratégicos relacionados à questão nuclear aos Estados Unidos sem contrapartidas. Isso acendeu um alerta vermelho de, assim, o cara tá ferindo a soberania nacional, tá basicamente se prostrando aos Estados Unidos. Teve toda uma comoção no discurso nacionalista no poder legislativo e culminou nessa CPI. Perceba que em 56 o JK já tinha assumido, já tinha começado um novo momento, e o JK representava a conciliação entre os extremos. De um lado a gente tinha um partido nacionalista, soberanista, com uma política de desenvolvimento, que era o PTB, e do outro lado a gente tinha, né, no outro extremo lado, a gente tinha a UDN, que era americanista, liberal e tudo. Então os atritos entre esses dois polos eram muito fortes. O PSD ficava quase que num centro. O PSD era reminiscente do Estado Novo, diversos figurões interventores do Estado Novo integraram o PSD, vários militares do Estado Novo estavam no PSD, só que a posição dele era: precisamos de um desenvolvimento, mas um desenvolvimento rápido e que, bom, não tem nada a ver com ser nacional ou não. A gente precisa do desenvolvimento, inclusive do capital estrangeiro aqui, que era uma das principais pautas dos liberais à época, a abertura da economia, a abertura aos capitais que poderiam investir no Brasil e afins. Então o PSD era tipo um desenvolvimento, mas um desenvolvimento dependente, integrando o Brasil na economia mundial. Essa era a posição. Então a principal política do JK foi tentar colocar panos quentes aqui para não gerar muitos problemas, né? Como estamos falando do governo de JK, vamos então para suas políticas, meio que em reflexos dos efeitos dessa CPI logo no início do seu governo, que ajudaram na organização da política nuclear e de projetos de cooperação, naquela lógica de um desenvolvimento dependente. O que importa é ter a tecnologia aqui, ou melhor dizendo, o que importa é ter o maquinário aqui, a tecnologia não necessariamente. Isso vai ficar muito evidente que vai ser um pensamento que vai rondar os militares também.
Então, em 56, a gente tem a criação do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, principal órgão responsável pela elaboração de tecnologias, o traçar da política nuclear no Brasil, e ela fica no campus da USP. Em 57, a gente tem a criação da Comissão Nacional de Energia Nuclear, que foi basicamente uma instituição criada principalmente para os militares, já que eles estavam reclamando o esvaziamento do CNPq, as atribuições que o Ministério das Relações Exteriores estava puxando para si naquele contexto, né? Então agora eles teriam um órgão, vamos dizer assim, um anel burocrático dentro daquele contexto do JK, que para potencializar a modernização de um projeto específico, ele criava uma série de comissões responsáveis por tocar projetos de metas, elaborar pesquisas, trazer dados, enfim. Meio que essas instituições em volta do programa nuclear tinham essa finalidade de dar uma maior assertividade na pesquisa científica. Ponto importante, né? O IPEN estaria muito ligado, em alguma medida até subordinado, ao CNEM. Pois bem, também no ano de 57 a gente tem a chegada das ultracentrífugas alemãs ao Brasil, enfim, os Estados Unidos liberaram para nós, e aí a gente tem a fundação da Agência Internacional de Energia Atômica, a AIEA, que vai ser uma constante na vida do programa nuclear brasileiro, que basicamente é o órgão internacional que faz pressão para os países que estão tentando desenvolver tecnologia nuclear, com medo de ter utilização bélica, enfim, toda aquela questão que vocês já conhecem. Em 58, a gente tem a inauguração do primeiro reator nuclear da América Latina, era o reator IEA-R1, e tem algumas questões que a gente precisa elencar aqui para a gente não se maravilhar demais com algo que é um tanto quanto controverso. O IEA-R1 ele foi projetado e fabricado pela empresa americana Babcock and Wilcox. Então, não foi passada essa tecnologia para o Brasil, a gente não desenvolveu esse reator, ele foi transferido para o Brasil dentro de uma série de regulamentações do programa Atoms for Peace, que era um programa dos Estados Unidos, para poder disseminar tecnologia, as benesses da energia nuclear, principalmente para fins pacíficos, mas, em contrapartida ao ceder desse reator, se teria a garantia de um rígido controle e supervisão para que essa tecnologia não fosse desviada para fins militares, ou seja, eles teriam ampla política para garantir que aqui a gente não estaria fazendo uma engenharia reversa, meio que tentando aprender o que tinha ali. Na prática era só para o uso, não para o estudo. Essa foi meio que a negociação. Para o JK fazia muito sentido, porque eu falei, olha aí, andei com a política militar, com a política nuclear, veja aí, o desenvolvimento chegando, modernização. Isso vai ser meio que o espírito desse desenvolvimentismo independente. Ter o maquinário aqui, mas não saber como ele é feito. E esse é o principal problema desse tipo de desenvolvimentismo, né? Em 59, é instituída a Superintendência para a execução do projeto Mambucaba, que visava construir a primeira central nuclear do Brasil, utilizando urânio natural e refrigerada a gás. Esse projeto ele seria realizado com tecnologia francesa, nos mesmos moldes do reator, que seria simplesmente a compra e a instalação de maquinário, sem o domínio tecnológico. Novamente, isso gera um grande debate entre os nacionalistas, ou seja, sociedades científicas, parlamentares e afins, sobre essa importação de tecnologia, essa dependência que você acaba tendo com os Estados Unidos, com a Alemanha, com a França, sem de fato alcançar esses países nos degraus tecnológicos, né? Não existe soberania nesse aspecto. Em 1960, a gente tem a criação do Ministério de Minas e Energias, a qual o CNEM iria se subordinar, então ele tem que responder a esse ministério, seria aquele que iria definir os sumos do CNEM. E a gente também tem em 61, 62 a criação da Eletrobras. A Eletrobras, nesse ponto aqui, não está intimamente ligada à questão nuclear, mas evidentemente seu destino está traçado para tal, uma vez que nós iremos investir em energia nuclear a princípio, né? Então, é um ponto importante porque será útil mais para frente. Os governos de João Goulart e Jânio Quadros não têm grandes avanços no que tange ao programa nuclear brasileiro, pelo menos
não que a gente tenha que passar aqui num contexto geral. Então a gente começa a ter uma mudança bem clara de postura a partir do regime militar, a partir de 64. Com o golpe, o CENEM passa a ter maior direção por parte dos militares. Por um lado, significa maior autonomia de ação, e por outro lado, os cientistas civis também encontram certas dificuldades na liberdade de pesquisa. Em 67, a gente tem a assinatura do Tratado de Tlatelolco, que era um tratado entre os países da América Latina que basicamente abriam mão da presença de armas nucleares no subcontinente. Em 68, a gente tem o projeto em Angra dos Reis sendo aprovado com a compra de um reator norte-americano de urânio enriquecido. E novamente vem toda aquela discussão, você vai comprar um reator? Por que você não investe em pesquisa aqui? A ideia dos militares é que a gente precisava o quanto antes modernizar a nossa matriz energética, o que não está errado, tá? Mas se deu toda aquela discussão com as posições nacionalistas, inclusive de órgãos da comunidade científica, achando que isso é um retrocesso, porque atrapalha o desenvolvimento da nossa pesquisa, mas todas essas discussões foram reprimidas a partir do AI-5. Então, a gente tem um ponto final bem rápido nessa discussão toda aí. Em 71, concretiza-se a compra desse reator de água pressurizada da empresa americana Westinghouse, novamente, sem transferência tecnológica. Então, você tem a implementação de Angra 1, que encontrou diversos problemas na sua implementação, desde incidentes de projeto, devido à região, com a própria instalação do programa no local, pelo fato de ser muito próximo de Angra dos Reis, ter problemas com os projetos de evacuação da cidade, uma série de questões assim, logísticas mesmo ali da região, como também questões de formação geológicas na região, falhas geológicas nas rochas sedimentares de Angra dos Reis. Então foi um projeto que foi, depois de toda aquela discussão sobre ser nacional ou não, se a transferência tecnológica é boa ou não, esses problemas na operação desgastaram a imagem da criação dessa usina. Como um todo, é um bom projeto, mas a percepção que ficou é que ela estava sendo mal planejada, mal executada. A gente pode perceber assim, que de 64 até 75 o regime militar estava meio atabalhoado, dando sequência àquela visão de modernização do JK, e as coisas começam a mudar na década de 70. Parcialmente, vocês vão vendo a construção dessa mudança de perspectiva relacionada ao projeto nuclear. Em 75, você tem um acordo nuclear Brasil-Alemanha. O objetivo militar era que até o ano 2000, a matriz energética brasileira fosse 53% representada, composta por energia nuclear. Quem dera, né? E nesse momento foram projetadas 8 usinas nucleares. Para os alemães, eles buscavam novos mercados no setor nuclear porque eles estavam enfrentando muitas pressões de grupos ecologistas dentro da Alemanha. Então, basicamente, o Brasil buscava um plano de metas acelerado, sem fazer questão sobre o domínio tecnológico, mas o foco era a rápida modernização, enquanto os alemães eles se interessavam pelas reservas de urânio no Brasil e um mercado para poder direcionar essa sua burguesia nuclear. Em 76, a gente tem a assinatura do termo de compromisso na Agência Internacional de Energia Atômica. E ali o Brasil se compromete a não utilizar a energia nuclear para fins bélicos, e o acordo, apesar de ter esse comprometimento, ele não impedia que o Brasil basicamente realizasse pesquisas com outros materiais ou que pudesse adquirir materiais por fora desse acordo. Então, apesar de ter um peso simbólico do Brasil se, vamos assim, aceitando a comunidade internacional, isso não inviabilizou as pesquisas no campo nuclear. Em 78, a Sociedade Brasileira de Física ela passa a questionar a natureza dos acordos desfavoráveis ao Brasil, naquele acordo com a Alemanha, porque, novamente, sem a transferência tecnológica, a utilização de equipamentos alemães para uma usina tornava o Brasil energeticamente dependente da Alemanha. Lembrando vocês que nós tivemos na década anterior, em 60, a fundação da Eletrobras, toda uma campanha para o projeto de
de energia, né? A questão energética, ela ainda estava muito viva no debate sobre essa questão da dependência. Era uma coisa que o Brasil já tinha sofrido com gargalos energéticos de forma intencional, devido às empresas inglesas e americanas que aqui estavam não querer ajudar o Brasil no seu processo de industrialização, querer impedir, frear o nosso desenvolvimento com base no controle energético. Então, fazia sentido esses apontamentos da Sociedade Brasileira de Física. Também em 78, com essas pressões, você tem a abertura da CPI do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha. Nele não foram encontrados nenhum indício de corrupção, mas em cenário internacional, concomitantemente a toda essa discussão nacional, os Estados Unidos começam a buscar formas de congelar o acordo entre Brasil e Alemanha. Eles denunciavam a preocupação com a recuperação do urânio enriquecido utilizado nas usinas, porque o material tinha resíduo, que era o plutônio, que é a matéria-prima para a fabricação de bombas nucleares. Então já começava a levantar uma sobrancelhinha aqui de que os militares estavam tendo outros projetos em outras áreas, esboçando um interesse em um desenvolvimento autônomo, principalmente no ramo da construção civil, na indústria de defesa. E os Estados Unidos não estavam gostando nada do Brasil abrindo essas asinhas, buscando mercados na África, afim. O Brasil começava a ter uma geopolítica, as suas relações internacionais se orientavam de maneira independente já no final dos anos 70. Então, os atritos com os Estados Unidos estavam se tornando inevitáveis. Lembrando que foi nessa época também que os Estados Unidos começou a criticar as ditaduras militares da América Latina, como se ele não tivesse nada a ver com elas, né? Mas, enfim, principalmente o Brasil, que talvez tenha tido a ditadura mais altiva em termos de nacionalismo, eles compraram essa briga. Assim, começaram a haver atritos entre Estados Unidos e Brasil em cenário internacional que culminou nesses achaques, constrangimentos tentando inviabilizar o nosso projeto nuclear. E o ano de 78 ele é bastante performático para a história do programa nuclear, só que é o próximo tópico. Antes disso, vou dar um salto para frente para depois voltar atrás, ok? No ano de 83, terminando a nossa leva de notícias ruins sobre a gestão militar do programa nuclear, devido aos problemas técnicos apontados na fase inicial do acordo, foram suspensas as obras das usinas de Iguapé 1 e 2 no litoral paulista, que era parte daquelas 8 usinas nucleares que iam ser feitas com o acordo Alemanha-Brasil. E juntamente com a suspensão dessas obras também a gente tem se adia, a implementação das usinas de Angra 2 e 3. Enquanto isso, a usina de Angra 1 estava em plena construção e iria ser implementada como previsto. Pois bem, essa aqui é a parte dos solavancos, os problemas que o regime militar encontrou na institucionalidade. Quando você tem problemas com a institucionalidade, você vê que seus aliados, supostos aliados ocidentais, são sacanas, a sociedade civil está te pressionando, o que você vai fazer? Programa nuclear paralelo. Para que se reportar à autoridade se você pode fazer tudo na maciota? Aqui que a história começa a ficar interessante. Oficialmente, em 1979, se inicia os trabalhos do programa nuclear paralelo. Só que não é necessariamente em 79 que a coisa acontece. Se você começa a mexer nos relatos orais dos técnicos envolvidos no projeto, os projetos já estavam em andamento desde 77. Você vai ter, por exemplo, as tentativas de enriquecer urânio com tecnologias a laser nos anos de 77 e 78. Só que o programa em si, com todo o seu corpo, se inicia oficialmente em 79. O projeto secreto era desenvolvido pela indústria bélica de defesa, e pela aeronáutica, ou seja, um complô entre industriais civis, engenheiros e afins, com a aeronáutica. Eles se integravam com os projetos de desenvolvimento de tecnologias para os setores de informática, do programa espacial e telecomunicações. Era meio que os 3 pontos chaves a qual o regime militar teve extremo êxito no sentido de conquistas tecnológicas. É daqui que vai sair a Vibraz, Engesa, Embraer, as 3 grandes, Sim, a indústria de peso do Brasil, que vai brilhar nos anos 80, tá tudo ligado em alguma medida, com um programa nuclear paralelo.
Na área nuclear, o objetivo era desenvolver tecnologias de ultracentrifugação para o enriquecimento de urânio, e o objetivo final seria o desenvolvimento de submarinos nucleares, né? E vale lembrar, né? O projeto não tinha nenhuma fiscalização nacional nem internacional. Só especificando que o objetivo da construção ali era de um submarino nuclear que utilizasse urânio enriquecido como combustível. As experiências para a elaboração das ultracentrífugas para o enriquecimento de urânio eram realizadas pelo Centro Tecnológico da Aeronáutica, aqui na minha São José, aqui no CTA. Elas eram conduzidas pela Marinha e pelo Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, que nós citamos lá atrás. Dentro do programa nuclear paralelo, a gente tem, em 1981, o programa Solimões, que construiu na Serra do Caximbó, lá no Pará, uma série de covas e cisternas que alcançavam até 320 metros de profundidade. E ali era utilizado tanto para teste de explosões nucleares, o que é extremamente maneiro, e para depósito de rejeitos radioativos. Tipo, ó, então a gente jogar isso aqui, vai para a Serra do Caximbó. E em 1982, o IPEN registra a primeira experiência de enriquecimento isotópico de urânio. E foi utilizada centrífugas desenvolvidas 100% em território brasileiro. A pesquisa tinha sido um sucesso. 3 anos depois do início formal do programa nuclear paralelo. Que diferença, não? Esse urânio enriquecido, ele teve o resultado obtido de 1,2%. Ainda não era o suficiente, porque as centrífugas francesas, que estavam sendo utilizadas em Angra 1 para gerar energia, né, ela enriqueceu urânio a 3%. Mas a questão é que a partir desse sucesso, sucessivamente em uma progressão razoavelmente rápida, foi possível a utilização dessas ultracentrífugas brasileiras em Angra 1, depois Angra 2, enfim. O programa nuclear brasileiro, principalmente no que tange à energia, conquistaria a sua soberania. Não era necessária mais aquela dependência da França, da Alemanha, de não sei quem, porque a gente desenvolveu nacionalmente a tecnologia. Grande conquista para o Brasil. E lógico, como tudo que é bom dura pouco, a gente vai caminhar morosamente para a abertura política. E por incrível que pareça, tem idas e vindas. Ainda tem algumas coisas boas junto com um caminhão de coisa ruim. Em 1985, a gente tem o início das operações de Angra 1, utilizando centrífugas, ou melhor dizendo, supercentrífugas brasileiras. E se tem a divulgação em público pelo nosso grandioso presidente Sarney, com seu belo bigode. Ele divulga ao público o desenvolvimento nacional de ultracentrífugas. Mais do que isso, em 86, com a abertura política, as pressões da sociedade civil passam a polemizar as pesquisas secretas. E um dos principais pontos que acaba sendo bastante noticiado é a própria Serra do Caximbó, né? Toda aquela boataria, aquele clima de conspiração, projetos secretos do governo desenvolvendo tecnologias cabulosas. Era mais ou menos isso que se tinha. Teve um caso que ganhou notoriedade, que foi dos vereadores de Sorocaba, que começaram a fazer denúncias, reclamações públicas sobre as pesquisas no complexo de Aramar, que estavam integradas ao projeto nuclear, e como estava localizado numa fazenda que era considerado um patrimônio histórico, que era a fazenda Ipanema, veio toda aquela comoção de que vai jogar radioatividade lá, que pode ter uma explosão, enfim, todo esse tipo de polemismo barato que vocês podem imaginar que um vereador vai apelar, e meio que paralisou as atividades em Sorocaba. O programa paralelo começa a ser sistematicamente criticado pela sociedade civil. Com todas essas polêmicas, em 87, o Sarney, que já havia divulgado as conquistas tecnológicas no ramo de enriquecimento de urânio, ele vai pegar os projetos clandestinos e vai oficializar eles. E também seria retomada a construção das usinas de Angra 2 e 3, sendo realizado um novo acordo com a Alemanha e sendo anunciada a criação de um reator em Iperó, em São Paulo, que serviria de protótipos aos reatores de submarinos nucleares. Ou seja, o submarino nuclear brasileiro estava chegando. Acredite, ouvinte, estava chegando. Acabou não vindo até hoje, mas até aqui estava séria a coisa, né? Mas a gente começa a ir para onde
a porca torce o rabo, basicamente. Em 88, a Sociedade Brasileira de Física denunciava a inexistência de fiscalização por parte do Congresso Nacional dessas pesquisas, que poderia acabar com uma mudança de rumos, né? Talvez as pesquisas militares quisessem ir para lados bélicos, o que a Sociedade Brasileira de Física não queria. Queria que o Congresso visse para garantir que as pesquisas estivessem sendo bem orientadas. Em 90, nós temos a nossa primeira eleição livre. Elegemos o Collor. Pois bem, o Collor manda fechar as áreas de testes da Serra do Cachimbó e ele anuncia na ONU a suspensão e rejeição de qualquer teste de explosivos nucleares, mesmo que fossem para fins pacíficos. Em 92, a gente tem a pacificação das relações Brasil e Argentina com uma série de emendas ao Tratado de Tlatelolco. Essas emendas, né, elas ratificavam que a América Latina seria um espaço livre de armas nucleares, assegurando inspeções dos dois países, do Brasil e da Argentina, que inclusive formaram, né, a Agência Brasileiro-Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares, justamente para fazer essas inspeções, como também fecharam uma parceria junto com a IEA para verificação, que é a Agência Internacional de Energia Nuclear lá. O lado bom desse tratado, dessa ratificação das emendas do Tratado de Tlatelolco, é que ela garantiu o fim da Guerra Fria na América do Sul. Até então, se tinham projetos nucleares que estavam numa espécie de corrida armamentista velada, uma espécie de Guerra Fria. Então a Argentina também tinha o seu próprio projeto nuclear e a gente ficava meio que disputando numa corrida de quem ia desenvolver essa tecnologia primeiro. A partir dali, os dois países basicamente assinaram um armistício que abriria espaço para uma política de cooperação no futuro. Então, em partes, foi até interessante essa política junto da Argentina. Em 94, nós temos a cooperação entre Brasil e Rússia. Nessa época, a Rússia também numa situação muito complicada, né? Pós-queda da União Soviética, tudo muito fragilizada. Mas essa cooperação visava o uso pacífico de energia nuclear e isso possibilitou que uma série de embaixadores, técnicos e engenheiros pudessem visitar as instalações de pesquisas nucleares russas e aprender também com o que eles estavam desenvolvendo por lá. Foi um tratado razoavelmente importante. Se estamos falando de 94, já estamos falando do FHC e aqui começa o desmonte pesado do programa nuclear. A começar que já no ano de 95, a prioridade do programa nuclear cai de 1 para 18, vai lá para baixo. E pior, a Furnas, que era uma subsidiária da Eletrobras, que gerenciava o programa de Angra 1, que também ficaria responsável por Angra 2, ela é incluída no programa de desestatização, ou seja, ela estava indo basicamente para ser privatizada nas mãos de estrangeiros. Toda aquela discussão na década de 50, 60 e 70 sobre o perigo de se ter uma dependência com estrangeiros nos setores de produção de energia, tomar cuidado com a distribuição de energia na mão de cartéis estrangeiros, que a gente já foi sufocado com isso antes. Tudo isso foi para as cucuias. Mas um pequeno histórico da Furnas para você entender do que a gente está falando aqui. A importância dela gira em torno do projeto nuclear, mas ela foi fundada em 57, dentro daquele projeto de eletrificação do país, que culminaria na nacionalização do projeto com a Eletrobras. Ou seja, ela se tornou ela nasceu antes, mas depois se tornou uma subsidiária, se tornou um braço da Eletrobras. Quando a gente tem o avanço dos projetos de energia nuclear, principalmente com Angra 1, a Furnas ficou responsável por gerir os projetos de Angra e também pela capacitação de mão de obra para o setor nuclear brasileiro. Então ela tinha uma função de articulação fundamental para o setor. Privatizá-la corria num risco muito grande de precarização da organização desses projetos e da capacitação da mão de obra. E olha, eu acho que não é uma boa ideia você basicamente esculachar assim, o trato dessas questões. Mas o FHC estava muito firme na sua missão de ser o raio privatizador, né? Em 97, a gente tem um acordo de cooperação entre Brasil e Estados Unidos sobre o uso pacífico de energia nuclear. Eu acho que a essa altura você já entendeu muito bem quais são esses acordos com os Estados Unidos quando se trata de energia nuclear. Em 98, né? O Brasil oficialmente adere ao Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o TNP, com muitas críticas do Dr. Enéas Carneiro, né?
E a gente tem um saldo aqui da década de 90. A gente vai continuar com a análise do governo FHC, mas um pequeno saldo do que foi os anos 90. A gente tem a abolição da política industrial e a paralisação de projetos ligados à indústria de defesa e ao programa nuclear. Nessa década, a Engesa quebra, a Avibras entra em crise, a própria Embraer passou por assim, maus bocados. Se você encontrar algum trabalhador da Embraer da época, pergunta para ele sobre o dia do telão, o dia dos cortes de funcionário. Foi um negócio meio bizarro. Os solavancos que a indústria de defesa e a indústria nacional como um todo sofreu. Quebras sistemáticas, a abertura assim, compulsória da economia sem qualquer cuidado. Foi ali a entrada triunfal do processo de desindustrialização do país, né? Outras questões. A gente tem a paralisação quase que geral do programa nuclear. A própria questão da Furnas já denotava isso. Mas, entre trancos e barrancos, nos anos 2000, a Angra 2 entra em operação, mesmo nadando contra a corrente. Mas isso não foi o suficiente para dar alguma seguridade ao país. Em 2001, a gente tem a crise do apagão. Você lembra que os militares viam a energia nuclear como a base do processo de eletrificação do país? Que a nossa matriz energética, a ideia era chegar nos anos 2000 sendo composta mais de 50% dela por energia nuclear? Pois é, isso não aconteceu e a gente ficou dependente de hidrelétricas. Eis aí um dos fatores que culminaram na crise dos apagões. Problemas de diversificação, ou seja, como eu disse, extrema dependência de hidrelétricas e num período de estiagem, a gente ficou sem energia. Um crescimento populacional e principalmente dos centros urbanos, cada vez maior o consumo de eletricidade. Se teve uma grave crise de investimentos no setor de geração de energia e também houve problemas relacionados à forma como foram feitas as privatizações. Primeiro ponto, o capital estrangeiro só se interessou pela distribuição de energia, não pela geração de energia. Porque a distribuição é barato, você não faz quase nada e você inventa preços. É lucro certo. Se uma hora tiver algum problema com abastecimento energético, você bate lá na porta do governo e ele que faça o investimento. Na prática, a gente está dando dinheiro para empresas estrangeiras simplesmente para fazendo um serviço extremamente simples que é de distribuição de energia. É assim, depois vocês pesquisem as negociatas que envolvem esses pacotes de privatizações, que vocês vão ver que basicamente foi uma grande verborragia de corrupção esses projetos de privatização do FHC. Só que pior de tudo é que, como o capital privado foi empregado na distribuição de energia, houve uma descapitalização no investimento na geração dessa energia, o que resultou no grande apagão. Então, o Estado já não tinha mais as suas estatais superavitárias, vendeu tudo, Vale do Rio Doce, afins, e não tinha de onde tirar mais. O Plano Real esgarçou as nossas reservas reais para poder investir nessas questões. A gente estava mais preocupado em conter a inflação, criando reserva em moeda estrangeira, né? A gente tem essa situação de falta de investimentos e o desenho de uma política, de um abandono da nossa política energética, e a gente ficou contando com a sorte. A sorte bateu na nossa porta no ano de 2001. Fechando a era FHC, nós vamos para os anos 2000. Novos projetos de desenvolvimento. Para isso, a gente precisa só contextualizar uma questãozinha aqui, que foi no ano de 97, estava falando da Furnas. A Furnas acabou que não foi privatizada, ela teve seu capital aberto, tudo, mas principalmente as suas competências nucleares foram passadas para a Eletronuclear. Essa é uma estatal que iria realizar as mesmas competências que a Furnas fazia, só que agora com Angra 1 e Angra 2, né? O que a gente pode destacar dos anos 2000? A começar, né? A gente já tem o governo Lula e a gente já tem uma mudança bem significativa. Já no ano de 2002, a gente tem novos orçamentos para Angra 3. Assim, quem fez o levantamento desses orçamentos foi a própria Eletronuclear. E a gente tem uma mudança de política econômica. Então, as políticas do governo Lula eram duas, principalmente. O BID,
que era a Base Industrial de Defesa, e a retomada dos Planos Nacionais de Desenvolvimento, os PNDs. No que consistia a base desse projeto de dupla hélice aí? Primeiro ponto, política pública de defesa, trazendo a agenda ao debate público e intensificando a participação civil na agenda política através da criação de um fórum, que era o Fórum Industrial de Defesa, ou seja, não é só uma questão dos militares, não é só uma questão de investimentos públicos, trazia à baila os industriais, quem queria investir nesse ramo, possíveis financiadores, enfim, você criava um fórum de discussão do que era viável na sociedade civil, uma maior democratização desse debate. Segundo ponto, inserção da defesa na política industrial, isso é, se a gente está falando de política industrial, a gente está falando de indústria de defesa porque é o principal setor da indústria no Brasil. Terceiro ponto, compras públicas como forma de catapultar, de dar bases para essa indústria, principalmente a indústria de defesa não vai sobreviver sem compras públicas, isso aqui é básico, tá bom? E o quarto ponto, a gente tem o financiamento às indústrias de defesa, maior concessão de crédito, empréstimos, enfim. E o último ponto, regime tributário e regulatório especial. Evidentemente, também visando estimular essas indústrias. É o café, o arroz com feijão do desenvolvimentismo aqui, né? Essas duas políticas, assim, realmente reavivariam, iria reviver a indústria de defesa no Brasil. Daria um novo ânimo, não só a indústria de defesa, construção civil, enfim, o Brasil teve o seu momento nos anos 2000. Aqui no canal a gente já fez diversas críticas ao que aconteceu de errado, mas é fato que o setor industrial teve bons momentos na década de 2000. Em 2004, o Brasil sofre pressões para maiores inspeções nas instalações de enriquecimento de urânio, com aquele método de que a gente estava utilizando os materiais residuais, qual que é o nosso projeto. Em resposta a essas pressões, é acertado um acordo em que as ultracentrífugas brasileiras continuariam de fora das inspeções. Um ponto que é muito interessante é que em 2005, o Otton Luiz Pinheiro da Silva, o almirante Otton, ele assume a presidência da Eletronuclear. Eu falei que lá no começo do vídeo que eu não ia entrar em pormenores biográficos, quem foram as cabeças do projeto, mas o almirante Otton ele merece uma exceção aqui porque ele tem um forte protagonismo ao longo da história do projeto nuclear. Pois bem, o Otton ele foi o cabeça do programa nuclear da Marinha entre 79 e 94, isso é, naquele período onde o programa nuclear paralelo estava em vigência. Ele trabalhou junto do Alberto Albano, que foi aquele militar que estava trabalhando com o enriquecimento de urânio através de tecnologias a laser, que teve um falecimento em condições muito suspeitas, né? Então, tem toda uma questão que gira em torno do Otton que é muito capciosa. Então, ele encabeçou o projeto nuclear por quase 20 anos. E ele foi o chefe responsável pelo desenvolvimento da tecnologia nacional de enriquecimento de urânio pelas ultracentrífugas, aquelas ultracentrífugas que foram utilizadas e empregadas em Angra dos Reis. Então, tendo ele sido pai do projeto nuclear, presidente, diretor de pesquisas no IPEM, ele foi por longos anos investigado de perto pela CIA durante toda a década de 80. Está tudo documentado, o fato de que agentes da CIA se instalavam como vizinhos deles para ficar supervisionando a vida dele. Então foi um homem sempre fortemente achacado pelas forças dos poderes imperiais, vamos colocar assim. Em 2005, ele volta à vida pública como presidente da Eletronuclear, responsáveis pelos projetos de capacitação de mão de obra, pela gerência dos projetos em Angra, beleza? Em 2007, a gente tem o Conselho Nacional de Política Energética autorizando a retomada da construção de Angra 3 e o governo libera 1 bilhão para pesquisas relacionadas ao enriquecimento de urânio. Então, o projeto nuclear ele ganha um novo escopo na década de 2000, foi um verdadeiro reavivamento do projeto. Em 2008, o Brasil e a Argentina assinam um novo tratado, que era um pacto para enriquecimento de urânio, e aqui a política latino-americana começa
a seguir aquela tendência que era vista como uma das janelas para o mundo do Brasil, que era de se integrar com a América Latina e não brigar com os seus vizinhos. E, finalmente, aquelas disputas entre Brasil e Argentina já estavam pacificadas, passado, e ao invés de ter uma corrida entre os programas nucleares, buscou-se uma cooperação entre eles, o que é, de longe, o mais adequado. Mas também, no ano de 2008, é anunciado o Programa de Desenvolvimento de Submarinos, o ProSub. Quem é militar aí tem até assim, pesadelos com esse nome, né? Mas, quando ele foi planejado, assim, era uma ideia bem interessante, cara. Não tem como você não ficar meio entusiasmado com o que foi acordado aqui em 2008. Esse projeto, ele previa a transferência tecnológica para a fabricação de submarinos de propulsão nuclear. Quem cederia essa tecnologia seria a França. E mesmo com forte pressão francesa, a implementação desse projeto conseguiu ser nacionalizada. Era necessário fazer toda uma construção, né, de estaleiros, oficinas, afim. Precisão tecnológica, né? Com a empresa de engenharia responsável pela construção do estaleiro do projeto sendo a Odebrecht, que por sua vez, precisando de técnicos para desempenhar essas obras, contratou um engenheiro, um físico nuclear, chamado Otton Luiz, o almirante Otton. E ele seria o responsável pela construção do Centro de Manutenção Especializada, que era vinculado ao submarino nuclear. Esse detalhe aqui é importante para o que vai acontecer na década seguinte, beleza? Em 2009, ainda na política terceiro-mundista aqui, o presidente do Irã, o Ahmadinejad, visitou o Brasil. Se você era criança na época, não sei que idade você aí tem quando estava assistindo, se você viveu a época, você vai lembrar. Um monte de programa de TV fazendo piada, um monte de gente escandalizada com a visita do presidente do Irã no Brasil, olha as amizades do Lula no mundo, que coisa absurda. Mas isso foi uma colocação geopolítica do Brasil assim, no tabuleiro mundial, de fato. No ano seguinte, em 2010, teve início das negociações Brasil-Irã-Turquia. No caso, o Brasil entrou como um mediador para que a Turquia pudesse enriquecer urânio para uso não militar aos iranianos, né? E assim, o Brasil ganhou um protagonismo nessa época. O Brasil mostrava-se principalmente pela sua capacidade de negociação, como foi no caso com os franceses, pela sua capacidade de investimento. Era a época do Brasil decolando lá acho que era na Forbes, né, que era o Cristo Redentor, enfim. O Brasil estava bombando com as commodities, apontava a ser o país do futuro ainda, né? Mas as coisas começam a mudar de figura em 2014. Quando a gente tem a recessão econômica do governo Dilma, o momento pós-eleição, se inicia uma série de políticas de austeridade, corte de gastos. Chama o Meirelles, para quem lembra aí, Meirelles já com uma visão bem mais liberal, mais ortodoxa em termos econômicos. E isso criou uma desarticulação daquelas políticas relacionadas ao setor de defesa e também impactou por tabela o programa nuclear. As verbas minguaram e teve uma paralisação geral de obras. Em 2015, a Operação Lava Jato estava desmontando o governo quase que numa novela nacional, toda uma operação midiática para dar peso às investigações e às operações. Através da Operação Radioatividade, manda prender o almirante Otton por suspeitas de envolvimentos em esquemas de propina por recebimentos de pagamentos em fundos estrangeiros ligados ao Odebrecht. Basicamente, a acusação era de que o Otton estava recebendo em contas no estrangeiro os pagamentos e um a mais da Odebrecht. E esses pagamentos estavam sendo feitos fora, justamente para ficar fora do radar da polícia. Essa foi a acusação formal. Crimes imputados ao almirante Otton: corrupção, lavagem de dinheiro, embaraço das investigações, evasão de divisas e organização criminosa. Ele recebeu uma pena de 43 anos de reclusão. Foi isso que a Lava Jato impôs ao pai do programa nuclear brasileiro. Me pergunte se isso já aconteceu em qualquer país desenvolvido. Vamos pegar alguns dados aqui que são importantes. O delegado Wallace Fernando Santos, ele invadiu e prendeu o almirante em seu apartamento. Isso tinha um efeito até para como a Lava Jato
era tocada, era necessário fazer realmente uma novelinha, fazer uma coisa meio humilhante. Prende ele, todo mundo filma ele sendo preso, humilhar um sujeito na frente da família. Isso aí era parte do modus operandi da Lava Jato. Só que, olha que coisa engraçada. O delegado Wallace Fernando, ele posteriormente foi demitido por corrupção. O julgamento do almirante Otton foi conduzido pelo juiz Marcelo Bretas, que o condenou aos 43 anos de prisão. Com esse mesmo juiz, depois deixando o cargo por enfrentar acusações de parcialidade e favorecimento de interesses terceiros. O circo é esse. Desde então, o programa nuclear está jogado às traças, paralisado, ninguém mais fala sobre o submarino nuclear, ninguém fala sobre a construção de novas usinas. Felizmente, o almirante Otton não está preso, ele conseguiu a sua soltura. Ele é literalmente um herói nacional, cara. Olha o que ele fez pelo país. Olha a história de vida dele. Assim, parceiros seus, pessoas próximas, foram mortas em situações estranhas. Ele foi monitorado pela CIA por uma década inteira. Cara, é muito absurdo a gente não ter uma política clara de condução do nosso programa nuclear. Pior ainda, permitir que a nossa justiça fosse cooptada por um poder estrangeiro para paralisar os nossos projetos nacionais. É um fim meio melancólico, mas o que me conforta é que não é um fim. É uma página na história do programa nuclear brasileiro. Enfim, nossa aula acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e de alguma forma essa aula tenha sido útil para vocês. Enfim, fiquem com Deus. Até um próximo vídeo live. Tchau, tchau.